que ocorre dipolo induzido quando as moléculas ali dentro são apolares. Quando uma molécula não tem polo, a interação que ela faz é dipolo induzido, tá? É uma interação bem fraquinha. No caso da dipolo-dipolo, acontece quando as moléculas elas são polares. Agora, a ligação de hidrogênio acontece quando a molécula é polar e, além disso, ela tem o famoso H-FON. Sacou? O H ligado ao F, o H ligado ao O ou o H ligado ao N. E a íon dipolo acontece quando a gente tem uma ligação iônica, ou seja, um metal e um ametal ligados entre si, e isso interage com uma substância polar. Já vou trazer para vocês exemplos para que isso fique um pouco mais claro, tá? Bom, na química orgânica, as moléculas elas são um pouco mais sofisticadas do que as moléculas na química inorgânica. Isso diz pra gente que lá na química inorgânica você desenhava os vetores para você poder analisar essa polaridade. Aqui você também poderia fazer isso. Só que eu digo para vocês que se vocês forem desenhar vetor aqui, você vai acabar desprendendo muito tempo, porque são muitos vetores que você vai ter que analisar. E além disso, você vai ter que desenhar as moléculas na composição espacial, né? Na formação espacial. Então, aqui, não é muito sugerido você desenhar os vetores. O desenho dos vetores vai te ajudar? Vai! Só que, se você não quiser, você pode simplesmente analisar a função orgânica e saber onde que elas se encaixam nesse sequenciamento. Como assim? Claro, o que eu vou colocar aqui para vocês é embaixo de cada uma dessas interações a função orgânica que sofre aquela interação. E aí é claro que o que eu vou falar para vocês, o que eu vou colocar aqui, é de modo geral, tá? Por exemplo, qual é a função orgânica que, pelo menos no ensino médio, vai apresentar uma característica de ser apolar? Essa é uma informação que vocês precisam levar daqui para frente. Qual é a função orgânica que vai gerar uma interação intermolecular conhecida como dipolo induzido, ou seja, que é apolar? Vou dizer para vocês, os nossos famosos hidrocarbonetos são compostos que, pelo menos os hidrocarbonetos do ensino médio, que vocês aprendem no ensino médio, são compostos completamente apolares e, por consequência, eles vão fazer dipolo induzido. Então, hidrocarbonetos são apolares e a interação entre eles acaba sendo uma interação mais fraquinha. Fez sentido? Agora, vou pular o dipolo-dipolo e vou para a ligação de hidrogênio. Quais são as funções orgânicas que vocês conhecem, dentro da química orgânica, evidentemente, que vão fazer ligação de hidrogênio? Algumas. Por exemplo, a mais famosa, o álcool. No álcool, a gente não tem o OH. Então, se eu tenho OH, eu tenho H ligado ao O, então isso possibilita a formação de ligação de hidrogênio. Ó, o enol também tem o OH. O fenol também tem o OH. O ácido carboxílico também tem o OH. Sacou? Todas as funções que têm OH fazem ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte. Agora, existe o NH? Existe em algumas aminas e algumas amidas. Das funções orgânicas, estas são as mais relevantes que fazem ligação de hidrogênio. Aquela que faz íon dipolo, que é mais importante para vocês, é o composto orgânico que faz ligação iônica. Claro, alguns fazem, mas esse é mais famoso, que é o famoso sal orgânico. O sal orgânico, se você não lembra do grupo funcional, ele vai apresentar o C dupla O, O-, e aqui vai aparecer um metal. Isso gera uma ligação iônica, uma ligação entre um metal e um ametal. Então ele vai ser um composto iônico. Quando interagindo com uma substância polar, tipo a água, ele vai gerar a íon dipolo. Tudo bem, povo? Fez sentido para vocês? Alan, e o dipolo-dipolo? Dipolo-dipolo vai ser pra gente o resto. Como assim o resto? Cetona, por exemplo. Éster, por exemplo, éter, por exemplo, aldeído. Sacou? Essas outras funções orgânicas, elas caem no dipolo-dipolo. Isso aqui ajuda bastante a você verificar, pelo menos de modo geral, as características das interações intermoleculares. Tudo bem, meus amores?
E aí a gente pode olhar para cá e fazer uma comparação no ponto de ebulição dessas substâncias. Quer ver como é que não é difícil? Se a gente olha aqui para esse composto é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é um composto apolar que faz dipolo induzido, que é a interação mais fraca. Se é a interação mais fraca, o seu ponto de ebulição vai ser o menor entre os citados. Se eu comparar uma cetona com um álcool, como o álcool faz ligação de hidrogênio e a cetona não faz ligação de hidrogênio, porque ela não tem o OH, isso indica pra gente que o álcool tem um ponto de ebulição maior do que o da cetona, de aproximadamente o mesmo tamanho. É por isso que o etanol tem ponto de ebulição maior do que o da propanona, porque ele faz ligação de hidrogênio, a propanona não. Tá acompanhando a jogada? Se eu pego aqui esse composto que faz ligação iônica, que é um sal, ele vai ter a interação mais forte de todas entre as citadas. Entende como é que a gente faz para poder relacionar? Beleza? Ligação de hidrogênio é o H-FON. É isso mesmo, H-FON. O H ligado ao flúor, o H ligado ao oxigênio, o H ligado ao nitrogênio. Sacou? Magu. Foi isso mesmo. Ó, olha aqui embaixo, como é que eu comparo o ponto de ebulição desses três? O primeiro só tem um OH, o segundo tem 2 OHs, o terceiro tem 3 OHs. Quanto mais hidroxilas o cara tem, maior é a possibilidade dele fazer ligação de hidrogênio. Quanto mais ligação de hidrogênio, mais atraídas as moléculas estão. Quanto mais atraídas as moléculas estão, automaticamente maior é o ponto de ebulição. Fez sentido para vocês? Tudo bem? Show? Vamos no próximo caso? Olha o próximo caso aqui, meus amores. Aminas diferentes. Essa amina, ela tem o nitrogênio, mas ela não tem o H ligado ao N. Então essa amina, ela não faz ligação de hidrogênio, embora ela tenha o N. Ela não faz ligação de hidrogênio, ela não tem o NH. Essa daqui tem o NH. Ou seja, a amina secundária, ela tem um ponto de ebulição maior do que a amina terciária. Agora, se eu comparo com uma amina primária, a amina primária tem 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio. Se a amina primária tem 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio, ela pode fazer 2 ligações de hidrogênio. Então percebam que aminas primárias têm ponto de ebulição maior do que a amina secundária, que por sua vez tem ponto de ebulição maior do que a amina terciária. E isso acontece por conta do número de ligações de hidrogênio que esses caras eles podem acabar gerando. Tudo bem, povo? Ó, trouxe aqui alguns exemplos, inclusive alguns que já caíram em prova, tá? Guarda essa informação. Vamos para o nosso segundo fator? O segundo fator que vai contribuir em relação à diferença no ponto de ebulição é a massa. Gente, atenção, isso já apareceu no Enem. Já apareceu, deve ter uns 2 anos, foi no meio da pandemia. Apareceu uma questão que tratava exatamente disso aqui. O que acontece? Se você for analisar, por exemplo, a atração de 2 ímãs, que tem uma massa 10 gramas, e depois eu vou analisar a atração entre 2 ímãs com massa 10 quilos. Qual deles se atrai mais? Os 2 ímãs com 10 gramas ou os 2 ímãs com 10 quilos? Pô, cara, você sabe que quanto maior é a massa daquela substância, maior é a atração que ela exerce entre si. Então, mais difícil vai separar. Então, o ímã que tem 10 quilos vai exigir da gente uma força maior para poder separar esses caras. Fazendo uma comparação com as moléculas, quanto maior for a massa da molécula, maior é a sua atração sobre uma outra molécula. É igual a questão de planeta. Planetas maiores com mais massa têm maior gravidade. Quanto maior é a massa, maior é a força gravitacional, maior é a inércia que esse cara vai apresentar, maior é a atração que a gente vai ter. Então, quando moléculas têm massas maiores, as interações são mais fortes e o ponto de fusão e ponto de ebulição, já que as moléculas se atraem mais, também são maiores. Notem que eu tenho o propano, o butano e o pentano. Todos eles são hidrocarbonetos, então todos eles fazem a mesma interação. Então, se todos fazem a mesma interação, não é a força que os atrai que vai causar a diferença no ponto de ebulição. Se esse tem 3 carbonos, esse tem 4 e esse tem 5, quanto mais átomos nós temos na molécula, maior vai ser a sua massa molar. Quanto maior é a massa molar, maior vai ser a interação entre as moléculas e, por consequência, maior vai ser o ponto de ebulição.
Então, se eu fosse pegar o hexano, ele seria maior ainda. Se eu pegasse o heptano, o ponto de ebulição seria maior ainda. Tudo bem, gente? Então, Jesus amando, porque química não tem... Boa! Tamo junto, tamo junto! Valeu, Fernandinha, tamo junto. Não é complicado não, pô. Tamo junto, tá valendo, pô, tá valendo. Sacou a parada, povo? Na cetona, o oxigênio tá ligado no carbono, não no hidrogênio. É isso aí mesmo, John. É isso mesmo. Na cetona, o O tá ligado ao C, não tá ligado ao H. Por isso que ele não faz ligação de hidrogênio. Sacou, John? Essa é a parada. Foi que foi? Então faz o seguinte, tira um print desse quadro, tira um printzão desse quadro, que é importante para vocês, e vamos para o nosso terceiro fator que vai contribuir para a diferença no ponto de ebulição das substâncias. Vamos lá, letra C. Vem comigo, meu povo. Vamos lá, vamos devagarzinho, para eu poder ir passando para vocês os fatores que vão contribuir para a diferença no ponto de ebulição. Depois a gente cai na solubilidade, que é a nossa outra propriedade física para esses compostos. Maravilha. Vamos nessa. Vem comigo, meu povo. Vamos lá, letra C. Na letra C, o fator que vai contribuir por último em relação à diferença no ponto de ebulição vai ser esse daqui, ó. Quantidade de ramificações. Olha o que eu vou colocar para vocês aqui. Preste atenção. Olha só. Quanto mais ramificações, o que vai acontecer com o ponto de fusão e com o ponto de ebulição? Calma que eu já vou colocar uma seta aqui para você. Bom, quanto mais ramificação, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai ficar mais alto ou vai ficar mais baixo? Calma, para isso eu tenho que trazer um exemplo para vocês. Olha só, vamos supor que eu pegue aqui a análise do ponto de ebulição do dimetilpropano e vá comparar com o ponto de ebulição do pentano. Se você for perceber, esses dois caras que estão aqui, essas duas moléculas, elas vão apresentar a fórmula C5H12. O que isso significa, gente? Isso significa que tanto essa quanto essa são hidrocarbonetos, então são substâncias apolares, então eles geram a mesma interação, que é dipolo induzido. Além disso, se eles são C5H12, quer dizer que eles têm o mesmo número de átomos de carbono e de hidrogênio, então eles têm a mesma massa. Então, numa situação onde eu tenho a mesma interação entre as moléculas e a mesma massa, o que vai contribuir para a diferença no ponto de ebulição é a quantidade de ramificações. Mas, Alan, como é que eu vejo essa distinção? Como é que eu vejo essa diferença? Bom, você vai ver essa diferença pensando no seguinte exemplo, na seguinte analogia. Esquece a química, vamos pensar em ímãs. Vem comigo. Olha só, povo. Se eu pegar rascunho, se eu pegar 2 ímãs em esfera, e se eu pegar 2 ímãs em bastão? Vamos supor que todos esses ímãs, eles apresentem a mesma massa. Todo mundo tem massa de 1 kg, por exemplo. 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg. Aqui, ó, positivo, negativo. Aqui, negativo, positivo. O que está acontecendo? Se você fosse gastar energia para separar esses ímãs e fosse comparar com a força que você gasta para separar esses ímãs, supondo que todos eles tenham a mesma massa, tá? Onde você separaria de forma mais fácil? No ímã em esfera ou no ímã em bastão? Onde é mais fácil separar? Se você pensou direitinho, você vai perceber que se o ímã for em esfera, a atração vai ser proporcional à área de contato que existe ali dentro. Quanto menor é a área de contato, mais fácil a gente vai separar. Se eu pego 2 ímãs em bastão, a área de contato entre eles é maior. Se a área de contato entre eles é maior, automaticamente gasta-se aqui mais força para a gente poder separar os ímãs. Tá, mas por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando isso para vocês pelo seguinte.
Moléculas que são mais ramificadas, elas são mais parecidas com ímãs em esfera. Quando as moléculas elas são mais ramificadas, a área de contato entre elas é menor. Se você pega moléculas que são mais lineares ou que têm menos ramificações, a área de contato entre elas é maior. Faz sentido? Então, quanto mais ramificações, menor é o ponto de fusão, menor é o ponto de ebulição. Entende? Por quê? Quanto mais ramificações, mais compacta é a molécula, menor é a área de contato, mais fácil vai ser separar eles. Quanto menos ramificações, maior é a área de contato, maior é a interação, maior é o ponto de ebulição. Então, entre o primeiro e o segundo composto, o ponto de ebulição do segundo é maior do que o do primeiro, já que a área de contato dele é maior do que o da esquerda. Entende? Sacou como é que funciona a análise da atração quando a gente trata de substâncias mais ou menos ramificadas? Mas, galera, olha só, toma cuidado porque, às vezes, e aí eu trago isso de experiência das minhas aulas presenciais, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente vai trabalhar numa questão desse tipo e eu sinto que muitas pessoas, elas acabam olhando para essa situação como sendo a mais importante no ponto de fusão e no ponto de ebulição, e não é. Eu coloquei para vocês os fatores que influenciam o ponto de fusão e ponto de ebulição na ordem que eles devem ser vistos. Primeiro eu vejo a interação, é o fator que mais contribui. Depois a massa, é o segundo fator que mais contribui. E esse é o que menos contribui. Eu só fiz uma análise aqui porque só cheguei a olhar para as ramificações porque os dois têm a mesma interação e têm a mesma massa. Então eu preciso criar um fator que vai fazer a distinção entre eles. Certo, povo? Tudo bem? Bom, sabendo disso, a gente pode partir para a nossa segunda propriedade física. E essa segunda propriedade física é o que a gente chama de solubilidade. Bom, para você entender como é que funciona a solubilidade, solubilidade tem a ver com dissolver. Uma substância se dissolver ou não na outra. Para você entender sobre solubilidade, você precisa de uma frase que é uma frase muito famosa na química. Essa frase é essa daqui, ó. Semelhante, olha isso aqui, semelhante, dissolve, semelhante. Semelhante, dissolve, semelhante. Essa frase daqui, ela é uma frase bastante relevante para você entender a solubilidade. Como assim? Esse semelhante, dissolve, semelhante tem a ver com a polaridade. Essa semelhança tem a ver com polaridade. O que isso significa? Substâncias que apresentam semelhança quanto à polaridade, elas são solúveis entre si. Se a polaridade delas for distinta, ela não vai ser solúvel. Por exemplo, se você pegar, olha só, se você pegar duas substâncias polares, então vou pegar polar e vou juntar com uma outra substância polar. Se eu juntar polar com polar, eles são semelhantes quanto à polaridade. Então, eles são solúveis. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Se você combinar a água, que é polar, isso você tem que saber, água é polar, você combinar com etanol. Etanol é pra gente um solvente que também é polar, inclusive ele é infinitamente solúvel na água. Então esses caras, eles são solúveis entre si. Então eles têm a mesma polaridade, então eles são solúveis. Guarda essa informação no coração de vocês. Agora, se eu pegar duas substâncias apolares, apolar, junto com apolar. Se eu pegar duas substâncias apolares, elas também têm semelhança em relação à polaridade. Duas substâncias apolares, elas também são solúveis entre si. Quer ver um exemplo? Olha só, se eu chegar para vocês e pegar a gasolina, que é basicamente formada por C8H18, que é o nosso octano, C8H18, a gasolina, ela consegue se dissolver, por exemplo, em benzeno.
O benzeno é o famoso C6H6. Mas, Alan do céu, como é que eu vou saber que esses caras são solúveis entre si? Ué, a gasolina não é o hidrocarboneto? O benzeno não é o hidrocarboneto? Eu contei para vocês que quando são hidrocarbonetos, são apolares. Se são apolares, eles são solúveis entre si. Você pode nunca nem ter misturado Você pode nunca ter misturado gasolina com benzeno, mas você sabe que eles são solúveis porque são dois hidrocarbonetos. São compostos apolares. Sacou? Agora, se a gente juntar polar com apolar, esse cenário, ele é o cenário onde a gente vai dizer que as substâncias elas são insolúveis entre si. Por exemplo, se a gente misturar água, que é polar, mais a gasolina, que é o C8H18, que é apolar, eles não são solúveis. Tanto que não se adultera gasolina com água. Por quê? Se eu botar água na gasolina, vai formar duas fases. A gasolina ela é menos densa, os hidrocarbonetos são menos densos do que a água, então eles ficam em cima. E a água fica embaixo, forma duas fases. Então não se adultera a gasolina com água, se adultera a gasolina com álcool. Ué, Alan, se adultera a gasolina com álcool? Tu não acabou de me dizer que o álcool é solúvel na água? Se o álcool é solúvel na água, quer dizer que ele é polar. Como é que a gente adultera gasolina com álcool se álcool é polar? Essa pergunta, se por acaso já passou pela sua cabeça, ela é uma das melhores perguntas para essa aula. Se por acaso você pensou sobre isso, parabéns, quer dizer que sua cabeça está acompanhando o que a gente está falando aqui. E aí qual é a parada, povo? Aqui a gente precisa entender um pouco mais sobre a polaridade do álcool. E aí vem comigo para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Olha só, galera, por que a gente consegue, por que as pessoas conseguem adulterar a gasolina com etanol? Vem comigo, deixa eu falar com vocês sobre isso. Olha só, polaridade de álcool. Olha só, meu povo. Quando a gente fala sobre a polaridade do álcool, você tem que entender que se a gente for desenhar de modo genérico o álcool, a gente percebe que o álcool ele vai apresentar, de modo geral, essa composição. Vou pegar o etanol, porque o etanol serve pra gente. Essa daqui vai ser a carinha do etanol, tá? Essa é a carinha do etanol. O que acontece? A parte da hidroxila é a parte do álcool que é polar. É a parte do álcool que se dissolve na água. Inclusive, ele se dissolve bem na água porque OH faz ligação de hidrogênio, assim como a água. Então a interação entre ele e a água é uma interação forte. Entende? Agora, quando a gente olha para o resto da cadeia, o resto da cadeia do álcool é uma cadeia que tem só hidrogênio e carbono. O que isso significa? Cadeia que tem só hidrogênio e carbono é uma cadeia hidrocarbônica. E cadeias hidrocarbônicas são apolares. Ah, então quer dizer que o álcool ele vai ter uma parte polar, que é solúvel em água, e uma parte apolar, que é solúvel, por exemplo, em gasolina. É claro que o álcool se dissolve melhor na água do que na gasolina. Por quê? Porque a parte polar do álcool ela vai ter uma interação com a água mais forte do que a interação entre a gasolina e a parte apolar. A gasolina e a parte apolar geram uma interação do tipo dipolo induzido, que é uma interação fraca. A interação entre a água e a hidroxila é uma ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte. Então, se eu tenho uma gasolina adulterada com álcool e eu jogo água, a gasolina, o álcool ele sai da gasolina e migra para a água. A gente faz um processo conhecido como extração. É assim, inclusive, que a gente mede o teor de álcool na gasolina, colocando água lá dentro e fazendo com que o álcool que estava na gasolina saia da gasolina e migre para a água, já que a interação entre eles é mais forte. Tudo bem, gente? Fez sentido?
Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. É óbvio e evidente que, se eu pegar um álcool com mais carbonos, álcool com 5, 6, 10, 20 carbonos, isso faz com que a parte apolar aumente. Quanto maior é a cadeia carbônica, mais solúvel em solventes apolares ele vai ser e menos solúvel em água ele vai ser. Agora, se eu aumento a quantidade de hidroxilas, quanto mais hidroxilas, quanto mais oxigênios, quanto mais nitrogênios, quanto mais elementos que não carbono e hidrogênio, mais polar o composto fica. Então, quando a gente vai julgar a polaridade de uma molécula, a gente tem que analisar o tamanho da cadeia carbônica e a quantidade de elementos do tipo oxigênio e nitrogênio principalmente. Quanto mais carbonos, mais apolar. Quanto menos carbonos, menos apolar. Quanto mais hidroxilas, nitrogênios, oxigênios e assim a gente for seguindo, mais polar vai ser o composto. Quanto menos desses caras, mais apolar vai ser o composto. Então, é sempre um balanço que a gente vai ter quando a gente vai analisar a polaridade de um composto orgânico. Tudo bem? Bom, sabendo disso, vamos dar mais um passo. Deixa eu falar com vocês aqui sobre uma classe de moléculas que eu já falei para vocês dentro dessa nossa aula. Não nessa nossa aula, né? Dentro das nossas aulas. Polaridade de sabão, que funciona do mesmo jeito que a polaridade de detergente, tá? Vamos lá. Quando você olha para a molécula de sabão, o que chama atenção pra gente? Ó, uma molécula de sabão, ela é derivada de um óleo ou de uma gordura e a gente produz o sabão por meio de uma reação de saponificação. Olha só que curioso. Como ele vem de um triglicerídeo, como ele vem de um óleo, de uma gordura, ele vem de uma cadeia longa, né? Que é uma substância que deriva de um ácido graxo, que é uma cadeia longa de fato. Então, o que acontece? Cadeias longas são cadeias que são muito apolares. Muito apolares. Enquanto que essa cabecinha aqui, ó, que eu tenho no sabão, que é a cabecinha correspondente ao sal orgânico, é uma ligação extremamente polar. Ela é muito polar. Então, a molécula de sabão, ela serve para limpar gordura, por exemplo, porque ela tem uma parte apolar muito intensa e uma parte polar também muito intensa. Se a gordura é apolar e a água é polar, eles não se dissolvem. Mas quando eu jogo o sabão consegue produzir um negócio chamado de micela, que é justamente um agregado entre o óleo ou a gordura e o sabão em presença de água. Então, se eu crio esse sistema, o que acontece é que a gente vai ter a cadeia carbônica para dentro e a parte polar para fora. A cadeia carbônica para dentro, a parte polar para fora. Esse aglomerado de moléculas, onde a gente constrói esse cenário, é conhecido como micela, que é justamente o fato que a gente cria para poder isolar o óleo da água, já que o óleo não é solúvel na água. E essas moléculas que aqui estão são moléculas que têm duas polaridades. Inclusive, elas são chamadas de moléculas anfifílicas. Anfifílicas. Ela tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Tem uma parte hidrossolúvel e uma parte lipossolúvel. Uma parte que se dissolve na água e uma parte que se dissolve em gordura. Tudo bem, meu povo? E para a gente poder finalizar essa nossa aula, deixa eu falar com vocês, aproveitando que vocês vão ter a aula da Camilinha agora, deixa eu falar com vocês sobre polaridade de vitamina. Olha só o que vai acontecer. Vou desenhar para vocês duas vitaminas. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês do lado esquerdo uma vitamina bastante famosa, talvez a mais conhecida de todas, que é a vitamina C.
A vitamina C, ou conhecido ácido ascórbico, ela tem essa carinha daqui. Isso daqui é a vitamina C. Tá aqui. Essa daqui é a cara da vitamina C. Guarda essa carinha aqui. Agora, vem comigo. Vou desenhar para vocês aqui a vitamina A, que é o famoso retinol. A estrutura da vitamina A é essa daqui, ó. Ó, a estrutura da vitamina A é essa daqui. Isso daqui é a vitamina A. Bom, vamos lá. Vamos olhar para essas duas vitaminas aqui. O que chama a atenção de vocês, galera? O que chama a atenção de vocês? O que chama a atenção de vocês é que a vitamina A, ela tem uma hidroxila, beleza? Só que é uma hidroxila presente em uma cadeia que tem uma quantidade de carbonos e hidrogênios muito grande. Então, a vitamina A, embora ela tenha uma hidroxila, que seja uma parte polar, ela tem uma cadeia enorme apolar. Então, essa vitamina A, ela é mais apolar. Se ela é mais apolar, ela é uma vitamina que a gente chama de vitamina lipossolúvel, que a gente estoca no nosso tecido adiposo. Sacou a parada? Então a vitamina A, ela tem uma cadeia carbônica grande e isso torna esse composto mais apolar. Isso torna a vitamina A uma substância mais solúvel em gordura. Então a gente não vai excretar essa vitamina A com facilidade por meio da urina, por exemplo. Porque a urina, ela elimina a água, entende? Agora, quando eu olho para a vitamina C, a cadeia carbônica dela é muito menor, é muito mais enxuta e ela tem várias hidroxilas. Quanto mais hidroxilas ela tem, automaticamente, e menor é a cadeia carbônica, automaticamente ela vai ser mais polar. Se ela é mais polar, ela é mais hidrossolúvel. Se ela é mais hidrossolúvel, ela vai tender a ser eliminada pela água da urina, por exemplo. Então, vitamina C, a gente precisa de reposição diária. Porque quando a gente bota para dentro, a gente usa parte da vitamina C e grande parte dela acaba sendo eliminada pelas nossas excretas. Beleza? A vitamina A, você não pode ficar jogando muita vitamina A para dentro, porque senão você pode ter hipervitaminose, que é o excesso dessa vitamina no corpo, tá? É claro, tem que ter um equilíbrio, né, gente? Sacou? Química é muito fácil? Curtiu, Daniel? Maneiro, né, cara? Muito maneiro. Cara, essa parte interdisciplinar, ela é bem relevante para vocês. É exatamente isso que o Enem cobra. É exatamente isso que o Enem gosta. Beleza, povo? Então, se vocês curtiram, deixa um likezão aí nessa aula, vai? Deixa um likezão. Sacou? Faz o seguinte, tira um print desse quadro pra gente dar orgulho pra Camila. Vamos dar orgulho pra Camila, cara. Tá doido, esqueça tudo. Né? Olha só. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado pela atenção de todos e todas. Tá? Nos vemos na semana que vem, se a Pai do Céu permitir. Valeu? E é isso. Tamo junto? Galera, beijo no coração e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.